Filipenses capítulo 1, do 27 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, mas tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. A cidade de Filipos recebe o nome de Filipos por causa de Alexandre o Grande. Essa cidade também foi elevada a status de colônia romana. Então havia naquele local um grande movimento da guarda pretoriana, movimento dos romanos indo e vindo. E isso era observado por todos, e inclusive por Paulo. Paulo estava em Roma, preso, quando escreve a carta aos Filipenses. Olhando para Roma e olhando para Filipos, ele tinha a ideia justamente daquilo que estava acontecendo. Ele tinha a ideia, a compreensão clara que para eles não seria difícil levar uma informação concernente aos fatos relacionados que estavam acontecendo na cidade de Filipos. E o texto nosso hoje tem como título Em Defesa da Fé. Paulo está trazendo para eles informações que é importante, pois a cidade de Filipos também passava por dificuldades, por provações, por perseguições dentro da própria igreja. Mas antes disso, é importante nós sabermos que a fé cristã, ela é muito mais do que nós podemos imaginar. Muitas vezes, muitas pessoas levam a fé cristã como simplesmente uma religiosidade, mas ela não é somente uma religiosidade. Nós, de fato, nós somos potencialmente religiosos, como falei, porque Deus colocou em nós o senso divinitatis. O que é o senso divinitatis? É o senso de divino. A compreensão que há um Deus criador, que criou todas as coisas conforme a sua vontade. Esse senso divinitatis em nós também foi machucado, ele também foi prejudicado, ele também foi afetado pelo pecado. E nós podemos ter essa compreensão que todo ser humano tem o entendimento do divino, porque até mesmo as tribos que ainda não foram civilizadas, elas acabam desenvolvendo cultos. Acredito que os irmãos já devam ter visto em revistas, em jornais e até mesmo na história, ou já viu em filmes que certas tribos, às vezes, elas apresentam o seu momento de culto. Quem já viu isso? Culto nas tribos indígenas, tribos que não foram alcançadas. Então a gente vê que todos esses também, eles têm. E o interessante é que todos eles, dentro deste pensamento do senso do divino, tem sempre também o sacrifício com sangue, porque está internalizado para nós que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Embora, porque foram afetados pelo pecado, como somos afetados pelo pecado, não tem o entendimento correto quanto ao Deus verdadeiro, se Deus não se revelar a ele. Muitas vezes as pessoas estão, ou na maioria, ou em grande parte, displicentes quanto ao que nós estamos vivendo. Olhando para esse mundo, nós observamos como ele está de mal a pior. E cada momento, em cada tempo, o que vemos é a degradação da humanidade por causa do pecado. Neste mundo, nós não podemos viver a fé como se fosse um parque de diversões. Displicentes, tomados pela luz, pelas festas, pelos movimentos, sem contudo nos preocuparmos com o que de fato está acontecendo. Nós, como filhos de Deus,
precisamos trabalhar, precisamos atuar como a igreja de Cristo, viver para a glória de Cristo e caminharmos progredindo na fé. Como falei na semana passada, os irmãos que estiveram aqui no culto, os que não viram a mensagem podem encontrá-la no YouTube, né? Mas o que nós falamos é justamente que a palavra progresso usada por Paulo, ela quer dizer sobre avanço pioneiro. É um termo usado pelo exército com o intuito de ganhar território. Então nós, crentes em Cristo Jesus, que vivemos a verdade do Evangelho, precisamos nos preocupar justamente com isso, de podermos progredir na fé, participantes da comunhão do Evangelho, como soldados do Senhor, na defesa do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo tinha a visão clara de que o Senhor o havia chamado em defesa do Evangelho. Ele se preocupava, ele trabalhava, ele desenvolvia a vida, a fé dele, anunciando a salvação em Cristo Jesus. E nós, irmãos, precisamos ter uma visão clara do nosso chamado e estarmos conscientizados dessa verdade, dados a ela, aguardando aquele que nos prometeu a vida eterna. Nós precisamos estar determinados quanto à nossa fé, para não sermos persuadidos pelo mundo e deixarmos de progredirmos na fé. Uma pessoa determinada, ela saiu para fazer algo e ela determinada vai levar a cabo aquilo que ela está determinada a fazer. Paulo estava determinado a anunciar a salvação em Cristo Jesus, de maneira que ele não perdia tempo com outras coisas, de maneira que ele não deixava se levar por coisas que o atrapalhariam na caminhada. Ele estava preocupado com o progresso dele na fé, com o progresso da igreja na fé, com o progresso dos santos em Filipos na fé. E nós precisamos estarmos também determinados a servir o Senhor, a trabalhar por sua causa e defendermos o Evangelho para a glória do seu santo nome. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela está a uma geração da extinção. Como assim, pastor? A uma geração da extinção? O que o senhor quer dizer com isso? Se nós deixarmos de anunciarmos o Evangelho aos nossos filhos, a próxima geração não conhecerá mais o Senhor. Isso aconteceu com Israel. Quando nós lemos Juízes, capítulo 2, do verso 8, 9, 10, nós vamos ver que levantou um povo que não conhecia o Senhor e nem tampouco as suas obras. Deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, pelo que o Senhor o entregou nas mãos dos seus inimigos. Então a igreja, ela está a uma geração da extinção. Se nós não nos preocuparmos em ensinar os nossos filhos, o coração deles desviará também da verdade e deixará de servir o Senhor com integridade e fidelidade. Mas essa é a nossa preocupação. Nós precisamos nos preocupar para que nossas famílias continuem no serviço do Senhor, no caminho do Senhor, determinados a continuar a caminhada e a estar com o Senhor para toda a eternidade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos nas convicções verdadeiras, determinados também por coisas verdadeiras e certas. Porque, meus irmãos, há muitas convicções que são erradas e fazem com que os homens errem o caminho. Esta semana eu recebi uma mensagem de um homem que estava num podcast, que agora tem o podcast, discussões, falas e falas. Porém, este homem estava com convicções erradas. Dizia ele que Cristo Jesus, na cruz, não morreu. E o que ele tomou
o colocou em estado de pré-coma. E quando retirado e levado para o túmulo, ele não estava morto. Quando as mulheres foram de manhã encontrar com ele para ajudá-lo, então elas levaram bebida forte e entorpeceram os guardas que ali estavam, enquanto os discípulos retiravam Cristo do túmulo. Essa mentira foi contada nos dias em que o Senhor Jesus ressuscitou. Colocada para este homem com convicções erradas, muitas pessoas podem achar que é verdade. Por isso, a necessidade de nós falarmos o que é certo e anunciarmos a verdade que há em Cristo Jesus. A verdade que foi nos passada pelos apóstolos, na convicção que de fato Cristo Jesus morreu, na cruz derramou o seu sangue e perdoou os nossos pecados no seu sacrifício vicário. E não somente isso, depois de 3 dias ele ressuscitou e foi visto pelos discípulos. Agora imagina vocês, lembra, irmã Jaísa, que eu falei na outra semana que a gente não pode perder a visão de datas comemorativas? Vocês acreditam que um homem, depois de ser chicoteado, a pele toda dilacerada, as costelas colocadas para fora, uma lança ter perfurado o seu lado direito no pulmão, de onde saiu toda a água, depois de tanto trauma vivido naquela cruz, depois de 3 dias veria estar andando? Eu peguei aí uma semana de gripe, fiquei de cama, nem levantava. Agora imagine com as costas deslaceradas, ferido as mãos, os pés, em dores terríveis. As convicções erradas podem nos levar por caminhos errados. Por isso é importante nós ensinarmos os nossos filhos a verdade do Evangelho, para que ventos de doutrina e mentira de homens não tiram eles do caminho certo.